Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós vamos dar sequência a essa jornada espiritual baseada nos Salmos. Do 120 ao 134, são 15 salmos, que são chamados Cânticos dos Degraus, que nós denominamos como Cânticos de Vitória. E hoje nós já cantamos, né? A vitória contra a autossuficiência. Eu nada sou sem ti. Como é que você se dirige a Deus? O que te ensinaram? Eu aprendi muito na minha carreira pastoral, carregando pasta, que a gente chamava de kit pastor, né? O pastor tinha aquela pasta que lá continha Bíblia, doutrinal, lição, né? Inário. Lá tinha o óleo, já tinha alguns tinham um estojinho já prontinho, assim, que poderia até ser utilizado, se necessário fosse, para fazer uma ceia assim. Nós não chamaríamos de emergencial, mas uma ceia necessária mesmo para alguém. Os pastores tinham esse kit pastor, né? E eu só observando, andando com eles, carregando quilômetros, às vezes 2, 3 quilômetros de distância. E na hora da oração a gente ia observar. Tinha um pastor, o pastor Zé da Costa Menezes, eu posso falar? Ele um dia me deu ele falou, não é assim que você se possa diante de Deus na oração. O que você está fazendo? Você está falando com quem? E aquilo, assim, fez a ficha cair. Algum tempo atrás, depois eu já pastoreando, eu aprendi com o presbítero José Rocha. Ele fala, Senhor, na qualidade de teu servo, naquele momento da adoração, Senhor, na qualidade de adorador, eu me dirijo a Ti. Na qualidade, que qualidade você apresenta quando se relaciona? Ensinam por aí, principalmente na chamada confissão positiva, que você tem que cobrar de Deus. Deus escreveu, Deus tem que cumprir. E alguns chegam, esses pregadores com essa falácia, chegam a dizer o seguinte, se ele não cumprir, eu rasgo a Bíblia. Coisas desse tipo acontecem. Que qualidade ele está colocando diante de Deus? E aí vem esse salmo e coloca a gente no lugarzinho de cada um de nós. Quem é você diante do Todo-Poderoso? Embora o Espírito Santo, através do autor ou autora da carta aos Hebreus, tenha dito, tendo, pois, irmãos, ousadia. Uma coisa é ousadia, outra coisa é arrogância. Eu tenho ousadia, mas por quê? Porque eu mereço? Não. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Qualidade, Senhor, na qualidade de
teu servo. Olha aqui. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, de seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim também nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Até que se compadeça de nós. E o Senhor Jesus, Ele contou uma parábola, isso está lá no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, a parábola sobre o dever de orar e nunca desanimar. Então, até que o Senhor se compadeça de nós. Vejam como a Bíblia tem a sua coerência. Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, gente? O que está acontecendo com o nosso país. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse injusto juiz diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a mim, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha só a coerência que existe com esse salmo. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão dos olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão da sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. É bem possível que a mensagem dessa noite esteja falando com muita gente. Como eu disse, aprendi muito com os mestres do pastorado que falavam muito sobre isso. Senhor, na qualidade de teu servo. Olha, eu fico impressionado, né? Quando as pessoas gostam, essa questão da autossuficiência, de títulos, né? Na qualidade de apóstolo, na qualidade de bispo. É um negócio tão terrível, porque eu já falei aqui uma vez, eu vou falar outras vezes, que quando Jesus utiliza o termo apóstolo pela primeira vez, ele utiliza uma palavra no aramaico que quer dizer enviado no sentido vertical. É Deus quem diz quem é ou quem não é apóstolo. Depois disso chamou 12, chamou 12, aos quais também chamou de apóstolos. E aí, a arrogância.
E é tão lamentável que nós temos falado que bispo e presbítero é a mesma coisa. O pastor Gustavo tem falado isso. Só que um fica mais para a parte administrativa, o bispo, e o presbítero mais para o apacentamento. É assim. Ah, mas não, bispo. Oh. Depois do apóstolo para baixo é o bispo. Depois é o pastor, depois é o presbítero. Não tem nada a ver com, não tem nada a ver com a palavra. E não tem nada a ver com essa postura diante de Deus. Olha o que este salmista diz. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Que coisa! Servos, escravos, é o que nós somos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. O que é misericórdia? Córdia, coração, miséria. O coração de Deus vem até a nossa miséria. Estamos fartos de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Que é essa palavra, essa ministração dessa noite, que está regada com cânticos, seja realmente a vitória contra a autossuficiência. Que você possa se ajoelhar diante de Deus, ou em pé, ou dentro do ventre de um peixe, como aconteceu com Jonas, ou à beira de uma rua, de uma estrada como Bartimeu. Você saiba colocar qual é a sua qualidade. Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, acabe com essa procura. Será que eu fiz tantos bens essa semana? Eu tirei até selfie das doações que eu fiz, então eu vou poder chegar com uma certa firmeza diante de Deus. Ó Senhor, olha eu aqui. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, na qualidade de pecador redimido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, servo. É que nós nos apresentamos diante de Deus. Você não é autossuficiente, você é teossuficiente, ou seja, suficiente em Deus. Tudo posso, mas naquele que me fortalece. Amém? Vamos cantar? Glória a Deus. A letra desse louvor fala muito disso, o quanto nós precisamos do Senhor. É como está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Ele é a videira. Se nós não estivermos nele, como diz, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, este dará muito fruto. Pois sem mim, nada vocês podem fazer. E aí ele continua dizendo, se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, os ramos são apanhados e as folhas e os galhos queimados. Esse texto,
E assim como João vai falar na sua carta, que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, ressaltam quanto nós somos dependentes do Senhor, quanto nós precisamos de Deus nas nossas vidas e que sem Ele, de fato, não somos nada. Então eu te convido a você me ajudar nesse louvor, a cantar junto comigo, que nós precisamos totalmente de Deus nas nossas vidas. Amém? Permanecer contigo até o fim.
Assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Fale com Deus. Se por desventura ensinar errado para você, então apresente uma qualidade, a qualidade de servo, qualidade de serva. Quando estiver adorando, apresente a qualidade de adorador. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas tenha uma relação que apresente o resultado de ter a sua oração ouvida e atendida por Deus. Então, que o Espírito Santo faça de você uma pessoa vitoriosa, que você consiga grandes audiências com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Pai Celestial. Nesses termos do Salmo 123. E quem dá o tempo é Deus, até que Ele se compadeça de nós. Vamos falar com Deus. Fale com Deus aí, corrija o que está precisando de correção na sua relação com Deus. Grande Deus, a Tua palavra foi exposta e nela há um grande ensinamento. Perdoa-nos se em algum momento nas nossas orações, das nossas orações, fomos arrogantes. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai Celestial, Pai nosso que estás nos céus. Ó Senhor, que nós saibamos nos dirigir a Ti, ó Deus. Nenhum ser humano, nenhum ser no universo pode dar carteirada no Senhor, apresentar méritos no momento da oração, como fez aquele fariseu da parábola proposta pelo Senhor Jesus, que disse: graças te dou, pois eu não sou como esse miserável publicano. Que arrogância! Nós não queremos ser dessa maneira, Senhor, de maneira alguma. Mas como isso que está sendo proposto pelo Espírito Santo, assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim também os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Eis-nos aqui. Olha para nós com o teu olhar de misericórdia, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Cristo, filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós. Que o Senhor se compadeça de nós em todos os dias e principalmente nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória do Senhor Jesus dizemos amém. Graças a Deus.